Pedrinho vai ter que provar muita coisa. O Vasco está simplesmente, meus amigos, largado no esgoto, largado na merda. E ninguém se importa com o Vasco. O clube é uma zona. O Vasco, gente, está de férias. O torcedor do Vasco continua se fudendo. O que tá acontecendo com o Pedrinho, com o Vasco? O Pedrinho não manda mais no futebol do Vasco de novo. O BAP nem precisou entrar na justiça para complicar a situação lá. Eles mesmos se complicaram. O Vasco tem uma urucubaca pesada. Então, se essa crise se estabelecer, se continuar, família, o Vasco vai parar. Fala, nação. Parece que dessa vez a coisa está muito séria lá no Vasco. E está tão séria que a mídia vascaína teme ser o fim do Vasco da Gama. O Pedrinho foi afastado do Vasco e o time está sendo comandado por uma advogada. Será que dessa vez tem solução para os vascaínos? Então fica comigo para conferir a mídia vascaína surtando com toda essa polêmica. E para seguir com a resenha, eu quero deixar os créditos aqui pro Vasco em Família, pro canal do Russo Vascaíno, pro canal do Vene Casagrande e pro canal do Paparazzo Rubro Negro. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição. Cara, o vascaíno inacreditável. O vascaíno já sofre quando está em campo, né? A equipe na zona de rebaixamento, a equipe perdendo, a equipe se fudendo, a gente já se fode com isso. O Vasco, gente, está de férias. O Vasco não está jogando. O Vasco voltou de férias agora, mas para futebol a gente está de férias. O torcedor do Vasco continua se fudendo. Continua se fudendo. E a gente não tem paz. O torcedor do Vasco não tem paz. A gente vai arrumar a câmera aqui, a gente não tem paz. Tá na tela aí o presidente do clube, Pedro Paulo. O Pedrinho vai ter, meus amigos, vai ter que provar muita coisa da sua inocência. Porque isso é gravíssimo em relação a todas as coisas que acontecem no Clube de Regatas Vasco da Gama desde 2020 para cá. Desde a eleição de Jorge Salgado para cá, aonde um bando de vagabundos entrou no Vasco através de um assalto jurídico a botar um presidente ilegítimo que ganhou umas eleições, não ganhou as eleições e entrou de forma anti-estatutária dentro do clube, uma eleição online que não previa o estatuto do clube e ainda vendeu o Vasco para uma empresa caloteira, corrupta e estelionatária, aonde o Vasco está na merda hoje devido a isso. Há pessoas que não têm o mínimo comprometimento com o Vasco, e sim comprometimento com o seu próprio bolso, com o seu próprio umbigo. Esse é o Vasco, meus amigos. Esse é o Vasco que eu tanto avisei. Esse é o Vasco de merda, né? Comandados por pessoas que não têm a mínima identificação de ter coisas transparentes dentro do clube. É brincadeira, é sacanagem. E o clube está largado agora numa intervenção. Vai ter um interventor comandando a Vasco SAF. O Pedrinho foi afastado do cargo. E o Vasco está agora no comando aí de uma interventora. E o Vasco hoje, largado na merda. E aí? Como fica a SAF que estava quase fechada com a máquina? Meus amigos, por isso aí, vai tudo por água abaixo. O Vasco vai estar entregue à merda para um bando de pessoas, desde 2020 para cá, do Grupo Move, que destruiu o Vasco. Essa é uma situação desesperadora. O Vasco está simplesmente, meus amigos, largado no esgoto, largado na merda. Culpa políticos e pessoas que entraram na presidência e cagaram para a instituição Vasco da Gama. Essa é a pura realidade. E é por isso que o nosso canal aqui nunca vai se omitir de falar uma realidade a você, Cruz Maltino. E que todos os rivais aí, até alguns ficam preocupados, porque a situação do Vasco é simplesmente caótica. A gente não tem como sair dessa situação. Aonde largaram o clube, por culpa de seu Osório, por culpa de Jorge Nuno Salgado, por culpa desses vagabundos que deveriam ser presos pelo mal que fizeram à instituição e pelo mal que fizeram ao clube. É brincadeira o que fazem com esse escudo.
É brincadeira o que fazem com essa instituição. É simplesmente lamentável as coisas que acontecem dentro do Vasco. E essa notícia cai com uma verdadeira bomba aí nos bastidores do Vasco, onde, gente, tudo vai desandar. Tudo vai desandar. O que era para se organizar na Copa do Mundo, o clube, né, ter uma nova reestruturação, o clube vira um momento aí de caos total, devido a um monte de pessoas que, fodem com a instituição. E o clube é uma verdadeira... Além da zona que está, que é na zona de rebaixamento, o clube é uma zona. Uma verdadeira zona. Uma verdadeira bagunça. E todos os resultados estão aí. Um clube que não consegue ser protagonista e ser campeão há anos. Há anos. Internacionalmente há décadas. Porque ninguém se importa com o Vasco. Ninguém se importa com o Vasco. É triste falar isso. É duro. Mas é uma pura realidade, principalmente no meu canal, que a gente sempre brigou e lutou por isso. Nosso querido Gabriel Russo, enquanto acha o Vila da Inglaterra quer contratar o Royal, fazendo a alegria do flamenguista, o Vasco continua afundado, cara. Estão ganhando dinheiro, né? Estão vendendo, estão ganhando dinheiro e estão se reestruturando há muito tempo. O clube do Flamengo hoje é um clube que conseguiu a sua revolução financeira de 2013, lá atrás, há 13 anos atrás, enquanto a gente está largado na merda até hoje. O Vasco não acompanhou o Urubu. É por isso que a gente está fudido aí, a gente não consegue ganhar deles. Tá aí o problema todo, cara. Tá aí... Eu tô crente que eu ia chegar em casa assim com o nome de um treinador, deu osso, acertou, tudo mais. A merda que acontece, mano. Olha as coisas que acontecem com o Vasco. Isso é muita aprovação pra gente, cara. É uma coisa assim surreal, velho. Porque eu, sinceramente, eu não entendo muita coisa disso, dessa parte, né, de justiça, essa parte jurídica aí, mas eu tô apavorado com isso. Apavorado com o lado esportivo do Vasco. Apavorado, porque isso parece ser muito sério, né? Se isso não for resolvido logo, você imagina o que vai acontecer com o Vasco aí até o final do ano. Porque diferente de outros clubes que, numa crise, eles conseguem sustentar ali, não cai e dá um jeito, o Vasco não consegue. O Vasco não tem essa força, tá? Quem tá dentro do Vasco, as pessoas que representam os jogadores do Vasco não tem essa força. O Vasco não tem essa sorte. O Vasco tem uma urucubaca pesada. Então se essa crise se estabelecer, se continuar, família, o Vasco vai parar. Então é isso, cara. O que tá acontecendo? Meus amigos, o que tá acontecendo com o Pedrinho, com o Vasco? Eu não gosto de zoar, não gosto desse negócio. Não vou ficar zoando, tirando onda. Não, é porque, cara, ele provoca o BAP. Aí fala, né, de questão lá de... Eles falam de questão de SAF, e que vai vir o enteado da Leila, os Lamáquia e tudo mais. Mas, cara, olha a situação, a justiça, o que está acontecendo lá. É uma loucura total, meus amigos. Loucura total. A Justiça do Rio, que atendeu o pedido da 777 e afastou o Pedrinho da SAF do Vasco. Meus amigos, isso é inacreditável, tá? O Vasco, o Pedrinho não manda mais na SAF, não manda mais no futebol do Vasco de novo, tá? Apesar da decisão, Pedrinho segue como presidente do clube associativo, que não comanda o futebol, ok? Mas deixa de ter poder sobre a SAF. Outros 2 integrantes do Conselho de Administração também foram afastados. O Conselho Fiscal afirma que, mesmo após a recuperação judicial, a SAF ainda apresenta um patrimônio líquido negativo de 647 milhões. Além disso, o clube estaria sem um diretor financeiro formalmente contratado desde março de 2025 e investiu cerca de 100 milhões em contratações no início do ano de 2026 sem poder investir, sem ter para investir, com uma dívida enorme acima dos 600 milhões. Né? Com a medida, a advogada Samantha Longo assume provisoriamente a administração da SAF do Vasco, né? A Justiça também determinou que qualquer negociação envolvendo a venda da SAF do Vasco deverá contar com a participação da 777 Partners. Na prática, interessados na compra precisarão negociar também com a empresa. Cara, isso é surreal, né? Informação aí do Lauro Jardim, jornal O Globo. Isso está em tudo quanto é lugar, meus amigos. E aí eu falo para vocês, né? O pessoal fala, mas o BAP disse que vai entrar na justiça. Nem precisou.
O BAP nem precisou entrar na justiça para complicar a situação lá. Eles mesmos se complicaram. É o que eu falo para vocês, o BAP nem precisou entrar na justiça, meus amigos. A justiça já resolveu e já afastou o Pedrinho. Que loucura, hein? Que loucura. Impressionante, tá? O jornal, o Globo Esporte também trouxe aqui, né? Falando que o Pedrinho perde o seu poder sobre a SAF do Vasco, além do presidente do clube, que também foram outros conselheiros foram afastados. A advogada e ex-diretora jurídica da CBF, Samantha Longo, será a interventora da SAF, ou seja, tem uma interventora na SAF. Que loucura, loucura, tá? Então, foi uma decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A juíza Caroline Fonseca atendeu o pedido reformulado pela 7... Foi a 7... Não é o Flamengo não, tá, gente? O Flamengo não tem nada a ver com isso. Foi a 777 que entrou na justiça e teve como fundamento contratações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Cara, a dívida cada vez maior e os caras continuaram contratando mais de 100 milhões. Uma loucura, um absurdo. E é isso que eu falo. Aí tentam falar do BAP, tentam falar isso, que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, tá preocupado com isso, preocupado com aquilo. Mas olha aí, ó. Olha aí, olha o que tá acontecendo. Que loucura, né, meus amigos? Olha, vamos começar falando do Cristiano Ronaldo. O jogo acabou de acabar. Portugal venceu por 5-0 o Uzbequistão, jogando bem. Cristiano Ronaldo fazendo 2 gols, sendo muito ativo na partida, comandando a vitória da seleção portuguesa. E podemos dizer que está tudo voltando ao normal na Copa do Mundo, né? Depois da Espanha estrear 0-0 Cabo Verde, jogando mal, seleção portuguesa estrear jogando mal, aí a Espanha vai lá, goleia, agora Portugal vai lá e goleia, daqui a pouco a Inglaterra entra em campo, Mbappé comendo a bola, Messi comendo a bola, só falta a seleção brasileira comer a bola também nessa quarta-feira. Quem sabe, Neymar? Eu não tenho nenhuma esperança em Neymar. Inclusive, eu não tenho a menor expectativa. Não tenho mesmo em cima do Neymar. Pelo que eu acompanhei do Neymar com a camisa do Santos antes da Copa do Mundo, pelo que eu venho acompanhando na Copa do Mundo, eu tenho assistido a muitos jogos. Estou fissurado nos jogos da Copa do Mundo. O nível de intensidade aqui nas alturas. O Neymar, ele vem de ausência dos gramados 40 dias que ele não disputa uma partida e já estava em baixa fisicamente falando, e ele vem de uma lesão grave na panturrilha de grau 2. Gente, a equação não bate, de verdade. Estamos falando de uma competição de altíssimo nível, numa intensidade nas alturas, um jogador que está na fase final de carreira, embora tenha apenas 34 anos, que não joga há 40 dias e vem de uma lesão grave. E ele já fazia jogos muito abaixo. A equação para mim não bate. Se você acredita em Neymar resolvendo a vida da seleção brasileira, das duas uma, ou você é muito apaixonado pelo Neymar, muito fã do Neymar e quer acreditar em algo sobrenatural, ou você não vem acompanhando os jogos, tanto do Neymar com a camisa do Santos antes da Copa e os jogos da Copa do Mundo. Porque se você acompanha, não tem como você criar tanta expectativa. Dito isso, já falei lá no SBT hoje e vou repetir. Para a vaga do Rafinha, eu escolheria o Luiz Henrique. E não por eu achar o Luiz Henrique mais jogador que o Ryan, é por característica. O Luiz Henrique, no 1 contra 1, ele é muito melhor que o Ryan, de habilidade. Enfim, a gente sabe que a Escócia vai vir numa linha muito defensiva, uma linha de 5 fechadinha. E o ideal, nesses momentos, é ter um jogador com características iguais a do Luiz Henrique. O Ryan deixaria para o segundo tempo, juntamente com o Endrick. E o Neymar, velho, cara, o Neymar eu botaria se tivesse ganhando de 3-0, 4-0, só para ganhar uma certa minutagem. Eu não penso no Neymar para resolver jogo, longe disso. E eu nem sei onde ele se encaixaria. Ah, de falso 9. Realmente, seria um falso 9, porque ele não faz as funções que um 9 hoje faz na seleção brasileira. Ah, um falso 10. Seria um falso 10 mesmo, porque ele não faz basicamente o que o Paquetá e o que o Matheus Cunha conseguem fazer ali no meio de campo da seleção brasileira. De ponta, pô, gente, o Neymar não tem intensidade para jogar de ponta mais. Enfim, eu não quero acreditar, não quero criar falsas expectativas em cima do Neymar. Já Cristiano Ronaldo fez 2, deu declaração, se tornou o único jogador a fazer gol em 6 Copas, é isso mesmo, o único jogador a fazer gol em 6 Copas. E só para vocês terem noção, ele está na sua 6ª Copa do Mundo e a seleção portuguesa está na sua 9ª Copa do Mundo. Vocês têm noção do que é o Cristiano Ronaldo em Portugal?
Ele é o melhor jogador europeu da história do futebol, sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida disso. E depois do jogo ele falou, eu estou de volta, eu estou de volta. Disseram que eu deveria me aposentar, mas eu estou aqui. Quem trabalha duro, Deus ajuda. Foi uma semana difícil, começou como se eu estivesse aposentado no futebol, mas eu acredito no trabalho mais do que acredito no futebol. Foi difícil, tenho que admitir, mas nós voltamos. Pois é, eu já botei no meu bolão Portugal campeã. Tem um pouco de torcida? Tem. E também pelo critério. Eu, óbvio, torço para a seleção brasileira, mas eu não acredito na seleção brasileira tendo potencial para ser campeã. Tá, galera? Vamos falar agora de Flamengo, porque a informação é importante. O Aston Villa apresentou uma proposta oficial ao Flamengo para ter Emerson Royal, tá? A informação foi publicada primeiro pela ESPN e eu confirmei. E a proposta chega a 54 milhões de reais, galera. Dá um pouco mais de 9 milhões de euros ali, tá? Lembrando que o Flamengo, para ter Emerson Royal, pagou ao Milan, deixa eu ver o valor aqui que eu anotei, quase 80 milhões de reais. Na ocasião, a cotação bateu quase 80 milhões de reais, inclusive o Flamengo mostrou isso em seus documentos oficiais, balanço financeiro, enfim. E o Emerson Royal, ele já fez 40 jogos com a camisa do Flamengo. Hoje ele é reserva, tá? Reserva considerado importante. Inclusive o Flamengo ainda não respondeu sobre a proposta, se vai vender ou não. Só o fato de estar pensando, tem chance, né? Porque a gente sabe, se fosse algo que o Flamengo não quisesse fazer de jeito nenhum, já teria recusado, tal como fez em outras situações e outras ocasiões envolvendo outros jogadores considerados mais importantes. Exemplo, Léo Pereira, enfim, outros jogadores. E aí o Flamengo avalia se vende ou não o Emerson Royal. Eu vou ser muito sincero, o contrato dele vai até 2028. Eu não vejo o Emerson Royal se valorizando com a camisa do Flamengo para receber propostas melhores que essas. Eu acho que o Flamengo deveria admitir que não foi uma contratação certeira, porque ele chegou para ser titular, isso precisa ser dito. Ele não veio para ser reserva do Varela, não. Ele veio para ser titular, ele veio para a vaga do Wesley. O Wesley era titular. Então ele perdeu a vaga para o Varela porque ele não performou bem com a camisa do Flamengo. Eu acho que o ideal seria o Flamengo vender. Recupera parte do dinheiro investido para ter Emerson Royal, busca um outro lateral direito. Enquanto isso, o Daniel Salles, que é de lateral direito sub-20, baita jogador que se destaca com a camisa sub-20 do Flamengo, já jogou pelo profissional, pode ser o reserva imediato do Varela. Inclusive foi nessa situação, num contexto muito parecido, que o Wesley surgiu. Na ocasião foi o Sampaoli que deu muita minutagem ao Wesley, comprou a briga com a torcida, inclusive que a torcida era contra, não gostava do Wesley e o Sampaoli. Talvez tenha sido o único acerto do Sampaoli, o único, como que eu vou dizer, legado do Sampaoli foi o Wesley, sem sombra de dúvidas, porque o trabalho do Sampaoli no Flamengo foi fraco. Então, eu já dei minha opinião, eu venderia, repito, proposta de 54 milhões de reais, parcelado, não seria tudo à vista, tá? Pelo que me relataram, em 3 parcelas. Então, eu venderia e buscaria um outro jogador para a posição. Se é para ser reserva do Varela, tem jogadores mais baratos, inclusive no mercado, para o Flamengo preencher essa lacuna caso vendesse o Emerson Royal. Nação, em plena Copa do Mundo, o clima lá no Vasco não está nada amigável. Os vascaínos estão com medo de ser o fim do Vasco da Gama, porque de fato, diante de toda essa confusão, não dá para saber qual será o desfecho do Vasco SAF. Será que vai declarar falência? Será que vai conseguir honrar com seus compromissos? Será que vai conseguir vender para outra SAF? Será que o associativo vai conseguir comandar o Vasco novamente? Essa é exatamente a confusão que os torcedores vascaínos se encontram. Mas agora, uma coisa eu quero saber de você, torcedor. Deixa aí nos comentários. O Vasco vai parar na Série B ou não vai? Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto.